Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui mais uma vez, mais um vídeo inédito. Hoje outro assunto, um assunto importantíssimo para o nosso mercado. Hoje eu vou falar com meu grande amigo, ele não gosta que eu fale isso, quase um pai, mas ele fala que não tem idade para ser meu pai, e é verdade, mas é uma pessoa que é um irmão, vamos lá, para a gente não falar um pai, Fernando Manfio. Antes disso, roda a vinheta. Muito bom, agradecer aqui os meus patrocinadores. E queria lembrar você que está aqui com a gente. Olha só, não cai o dedo não. Clica lá no curtir, curte o canal, compartilhe o vídeo, deixa aí um tema que você, eu tenho certeza que me acompanha, tem algum tema que você queira que eu fale sobre isso, debata, chame alguém, deixe sugestões aqui que são sempre bem-vindas. Mas, como eu falei, hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo para o mercado e eu trouxe aqui para conversar comigo meu grande amigo, ex-sócio, grande irmão, Fernando Manfio. E aí, Edu? Mais uma vez, prazerzaço ser sócio aqui também. Então, prazer ter você aqui com a gente. Vamos lá, vamos para mais esse bate-papo. Prazer é todo meu, uma delícia bater papo aqui. Sempre tabelando, sempre tabelando. Isso aí, Fê. Bom, Aliás, temos. uma coisa que a gente fez a vida inteira, né? Desde que a gente se conhece, que a gente está sempre Porra, tabelando, rindo, brincando, chorando, choramingando um para o outro. você Mas sabe que o Fernando foi meu primeiro chefe lá na CSU em 1993. A gente era um processo de a outra crédito lá, vida. né, Fê? Na outra vida. Era um processo de crédito do Banco Cacique, lembra, Fê? Lembro. Propostas, você lembra de quem eram as propostas? Você não vai Não, lembrar, né? não. Ah, então falta memória para você. Eu Ó, lembro, eram propostas da. Eu falo isso também, é só por falar, porque ninguém nem sabe que existiu. É as lojas Geronço e Hermes Macedo. Eram duas lojas, uma de departamento e a outra de pneus automotivos. E a gente tinha lá o cartão Cacique para a gente fazer a aprovação. E eu lembro que o Fernando, cara, tudo na mão lá, e o Fernando foi montar um EMAS. Pô, cara, um EMAS fantástico que o Fernando montou, como tudo que ele já fez na vida, coisas mega inteligentes. E aí eu falava, pô, Fernando, esse negócio aí tá muito complicado, esse negócio não vai dar certo. No final, o EMAS ficou tão complexo que só eu conseguia resolver. E aí a gente contratou gente para fazer aquilo. Meu, ninguém fazia o negócio fazer funcionar. Mas, enfim, cara, foi uma das primeiras atividades aí que a gente fez junto. E o Fernando, naquela época, já me falou a frase que ficou na minha vida, né? O que é o EMAS, né? O Management Information System? É o processo de transformação de dados e informação para a tomada de decisão. Então, muito importante, eu falo isso muito. Não adianta eu ter dados se eu não transformo em informação, e não adianta eu ter informação se eu não uso isso para tomar decisão. Não é isso, Fê? Você que trabalha muito com a questão decisão, qual que é a importância de números, de dados para a gente poder tomar decisão? Você lembra que a gente falava da frase Emaes é os olhos que tudo veem? Os olhos que tudo vem, Olhos que exatamente. tudo vem, né? Não ter MAS é correr, né, com os olhos fechados. Então, que era muito comum Exatamente. na época, né? Indicadores eram os mínimos, o mínimo possível, a gente tinha qualquer coisa, ainda muito superficial, e a gente esquecia que várias métricas invisíveis, né, tomavam contas e a gente fica tentando arrumar só a ponta do iceberg e não rola, né? MAS é uma contextualização que vem desde as decisões operacionais, tal, até as decisões estratégicas, tem que ter essa conexão. Hoje todo mundo sabe disso, parece óbvio, né? Mas na realidade no passado não era. E a gente chamava de os olhos de tudo vem, né? No risco, no nosso livro, Risco Nosso de Cada Dia, que vai ser revisado esse ano. Ainda já Isso está aí. tudo no forno, falta revisão para sair aí
Tem muitos capítulos já reescrito. Ou reescrito, ou revisado, novos insights, temas diferentes a gente vai trazer para o Risco Nosso de Cada Dia. Então vai ser um livro bem mais, vamos dizer assim, mais poderoso do que o último até. Mas o último fez muito história, legal, né? Foram anos e anos e anos, não tinha literatura a respeito. Então, faz parte desse processo de como que a gente traz coerência, consistência, inteligência para a gestão de riscos, que é tão importante para o mercado, né? E importante, né? Esse livro do Fernando foi o primeiro livro disponível numa livraria, porque existia um documento, um livro, que era o Risco e Recompensa, mas era um livro de cabeceira, pouquíssimas pessoas tinham. Era um documento que era do CIT, de um processo. Exatamente. Então, não era um livro que você achava em livraria. Fernando foi o cara que criou o primeiro trabalho mesmo, que a gente podia adquirir numa livraria, que era exatamente todo esse conceito de gestão de risco massificado. Aliás, está aqui bom. Em algum lugar, aqui ele está aqui. Exatamente. Pô, eu já não tenho mais teu livro, viu? Precisamos lançar a segunda edição. Muita gente pede para mim, você sabe que muita gente pede para mim ainda para treinar, né? O pessoal mais novo, para ter os conceitos básicos de gestão de risco, são importantíssimos. E aí eu mando PDF. Mas outro dia, numa pergunta, num bate-papo, num podcast, com um cara muito foda assim, de crédito, perguntou para mim, mas qual é o conceito do crédito para você, né? Porque eu falei assim, crédito não é uma transação financeira, né? Eu falei assim, essa está uma das questões básicas, isso faz 2 ou 3 semanas. Só a questão básica é que na realidade, deixa, né, toda a conceituação do que vem depois mais frágil, né? Então, crédito não é uma transação financeira. Mas o que é crédito para você? Crédito é uma relação de confiança entre ser humano e empresa, né? É uma relação de confiança. E isso muda completamente a forma como você constrói todas as suas ferramentas, seu EMAS, enfim. Isso aí. Muda tudo, cria novos indicadores, whatever. Muito bom, isso aí. Pô, muito legal, cara. O Fernando foi o cara que me introduziu nesse mundo de crédito, então eu preciso sempre agradecer. O Fernando foi meu pontapé inicial nesse mercado de crédito lá. Eu era menino. Todo mundo era menino, né, Fernando? Fernando, nós vimos todo mundo menino. Eu, Luizinho, que era o Luiz Silvestre, que hoje está lá na FAI comigo também, morando no México, uma enciclopédia de prevenção à fraude, um cara também inteligentíssimo. A gente viveu uma época fantástica aí, muito legal. Ô, Fê, e, bom, nosso principal objetivo aqui era falar de um negócio que está por vir aí, né? O que é, hein, que está por vir, hein? O Move On, né? Move On, que é o nosso encontro mais gostoso de crédito e cobrança, né? É um lugar de muita amizade, muita alegria, um clima diferenciado e que vai trazer conteúdos riquíssimos, como sempre. O nome desse ano, olha só que é o nome que eu dei, para a gente, inclusive, homenagear, né, o nosso querido Alvarenga, que foi embora o ano passado. Mas, assim, o nome deste ano do fórum, no título que a gente está dando, é Risco e Recompensa. Olha que legal. Olha, que legal. Risco e Recompensa é o nome do título do fórum esse ano. Do evento. Que legal. E essa relação risco e recompensa é um negócio fantástico. Quando você entende, né, que, cara, por trás do risco tem uma recompensa e que eu preciso gerenciar o meu risco para extrair a melhor recompensa, é onde está a filosofia e a essência da gestão de risco, né, Fê? Muito legal. Pô, grande homenagem ao mestre Alvarenga aí. Vamos fazer. E vamos ter, como sempre, né, muitos amigos. É dia 27 de junho. Né, eu convido todos vocês que estão assistindo aí para estar com a gente, patrocinarem, porque a gente precisa de patrocínio. É legal porque, assim, muita gente pensa em patrocínio e tal, e quando a gente vai discutir patrocínio, as pessoas falam assim, vamos, o fórum, esquece que o fórum... Edu, você sabia que o fórum custo base dele, R$750 mil? Olha só, porque assim, o local... Custa, né? Então, assim, muita gente pensa, vai dar lucro, não é tão simples evento dar lucro, principalmente quando você faz com a qualidade que a gente faz, né? São 5 palcos, né? Tudo muito organizado, tudo muito bonito. E aí você gasta mesmo para deixar as pessoas ali mais à vontade, mais felizes, num clima interessante, mas também um visual bacana e tudo mais.
Então, é um fórum que custa para ser levantado 750 mil. Então, a gente está sempre atrás de patrocínios, porque não é simples não fazer esse trabalho sem patrocínios, né? Espaço agora para os nossos patrocinadores. Queria falar da Uni. A Uni, mais do que tecnologia, somos um grupo de pessoas dedicadas. Inúmeras soluções, principalmente uma IA excepcional, uma IA que conversa, não é só digitalizada com digitação, e ela conversa e pode estar fazendo venda, cobrança, tudo aquilo que você precisa, pesquisa, tudo isso. A Uni é uma excelente alternativa, queria dar um destaque lá e mandar um grande abraço para o Paulo, grande amigo e parceiro. E tem cota de patrocínio para todos os bolsos, é isso, Fernando? Tem patrocínios de 10, 15, que são pequenas participações, e começa com stand lá para os 40 e vai até 250, que é a maior cota, com exposições diferentes, stands de tamanhos diferentes, experiências diferentes, porque a gente cria muita experiência para cada um, né? Então a gente conversando com os patrocinadores, que experiência quer ter ali? Que coisa você pode trazer que inove um pouco o local, não só em termos de conteúdo, porque isso sempre tem, né? Inovação em conteúdo, mas também trazer coisas diferentes, um robô que faz isso, uma coisa que faz aquilo, então coisas que sejam diferentes por evento, que não seja aquela coisa mais tradicional. E quem quiser patrocinar, eu estou deixando na descrição do vídeo aqui o link para você contactar a Madi, ou a Soninha, ou o Manuel, não é isso? E aí você... Ou até eu mesmo, se quiserem, pode me contatar que eu dirijo aqui dentro, né? A gente faz isso tudo pessoalmente, né? Então, a gente costura também os patrocínios. Ah, eu gostaria disso. Então, a gente vai lá e costura para você, dentro das possibilidades, obviamente, o jeito que você quer se colocar, o que você quer apresentar. Tem gente que não quer painel, tem gente que só quer painel. Cada empresa tem um objetivo, tem um propósito, e a gente sempre adequa, porque é feito, entre aspas, né, em casa, né? Muito bom. Isso aí eu, putz, não, eu sou um cara que trabalha com crédito, trabalho com cobrança, quero participar. Como é que eu faço? Também tem as inscrições, aí a gente vai deixar o link aí, mas fala um pouquinho como é que eu me inscrevo. Não, você simplesmente entrar no site, clicar e já cai num link de inscrição e você já faz tudo ali direto. Então, é bem simples aí o processo de inscrição. E muito depois a gente deixa os links aqui, não vim com eles preparados aqui para mandar para você. Não tem problema, depois vou estar aqui na descrição do vídeo. Legal. Ô Fê, você falou então 27 de junho, aonde será esse ano? Esse ano vai ser lá no Expo Center Norte, mesmo do ano passado. A gente maravilha. Ficou lá mesmo por causa da aparência do lugar, é muito bonito, né? Todo amplo. A gente tem essa tendência de trazer fóruns bonitos, abertos. Então a gente vai ter esse ano vai ser lá de novo, porque foi muito legal ano passado. A gente vai repetir o espaço. Que legal, lugar super acessível, fácil, né? Muito legal, amplo, cara, e com um clima fantástico que o Sol Move On consegue proporcionar, não é isso, Fê? Sem dúvida, isso é indiscutível, né? O que a gente está trazendo aí de conteúdo, de forma, de como a gente interage com as pessoas, é indiscutível. Isso para a gente, até para mim é gostoso demais estar lá, para todo mundo que vai lá, sempre está falando que é gostoso estar lá. Então, acho que isso é bem interessante. Legal. E esse ano a gente está criando, né? Você ajudou a criar lá no passado, né? E a gente está criando aquele slogan, Let's Move On, né? Let's Move On. De novo, a gente fez isso, porque tem gente que acha que o Move On foi criado há 3 anos, né? O Move On foi criado há mais de 20 anos, como um nome de With Risk, depois Go On. Depois a gente teve um intervalo aí sem ele aparecer, e quando eu voltei mais para o mercado, após FICO, até depois que eu saí da FICO, e todo mundo pedindo, vamos precisar, como é que é o negócio, enfim, vamos criar o Move On. Então a gente criou o fórum Move On em sequência, todos os anos de fórum Go On, e agora a gente está voltando com aquela brincadeira que a gente fazia na Go On, Let's Go On, né? Agora Let's Move On, para a gente poder dar um pouco mais de graça para a brincadeira, né? Muito legal. E aí você estava falando do nome do evento, Risco e Recompensa. Que mais de novidades a gente vai encontrar esse ano lá no Move On? Então, risco e recompensa na era de dados, IA e transformação humana.
Esse é o título desse ano, né? Muito bom. A chamada desse ano. Obviamente, a gente vai falar da legislação nova, né? Muitas coisas mudando, modelagem toda mudando, enfim, toda uma preocupação de reestruturação para cumprir essas novas legislações que estão acontecendo. Vamos falar, obviamente, de ciência de dados, inteligência artificial, como que a gente conecta nas nossas decisões IA, mas IA2, que é o que eu falo hoje em dia, né? Que é o meu trabalho de decisões, que IA2... Mas o que é IA2? Eu falei, é a evolução do IA, é a evolução do IA. O que significa IA2? Aquela que comanda a IA. Então, IA2 é intenção, atenção e atitude, que é o que o ser humano precisa para colocar uma IA de forma consciente, coerente e próspera. Afinal de contas, não podemos esquecer, né, moçada, que o grande diferencial do futuro do profissional será exatamente a sua eficiência em tomar decisões. Porque, de fato, né, a IA vai tomar conta de todas as decisões automáticas, a mesmice de muita gente, né, vai ser substituída por IA. Essa mesmice não existe mais. Então, o que é o diferencial de um profissional? Curiosidade, criatividade, intenção, né? A sua forma de como você está atento, qual a sua atitude, os aspectos de eficiência humana serão exaltados para o futuro, né? Então, para a gente se diferenciar, a gente tem que ser cada dia mais humano, o contrário do que a gente imagina. À medida que o mundo fica robotizado, o humano só se valoriza sendo humano, que é completamente oposto do que as pessoas estão imaginando por aí, né? O mundo da tecnologia tem a ver isso aí. E ser humano é exatamente colocar para fora aquilo que você tem de humano, porque a argumentação, crítica, a inteligência artificial já tem. Eu tive um exemplo aqui de um grande parceiro que ele está vendendo inteligência artificial para fazer venda de curso. Aí o reitor da universidade estava fazendo um teste com a IA. Aí o reitor veio lá com uma argumentação, não, mas esse curso de vocês é muito longe da minha casa. Aí, cara, sem treinar, sem nada, a IA virou e perguntou para ele, mas onde o senhor mora? Aí o cara falou, eu moro em tal lugar. Aí a IA, sem querer, sem ser treinada, nada, ela foi lá e buscou. Olha, senhor, esse local que o senhor mora fica a tantos quilômetros do local do nosso curso, a Unidade Paulista. Ali o senhor pode chegar acessando o metrô. O senhor pode pegar o metrô na estação tal, descer na estação tal. O cara falou, não é possível, é alguém falando comigo, não pode ser a inteligência. Então, não basta só eu argumento, eu sei discutir. Não, eu tenho que usar aquilo que eu tenho efetivamente de mais humano, porque argumentar, discutir, a IA também já sabe. Então, Fernando... Desculpa, segue. Não, isso que o Fernando falou é importantíssimo, cara, é despertar a humanidade de cada um. Assim, essa humanidade, a gente transforma isso em forma de intuição, né? Algo que é inesperado ou de uma forma diferente. Tem duas formas de fazer, né? E a cada dia fica mais, inclusive, entre aspas, parecendo humana, a gente sabe disso. Então, é um desafio realmente para o profissional de se diferenciar da inteligência artificial. É um desafio, não vou dizer que não é. E para isso, o autoconhecimento é a melhor ferramenta. Mas, enfim, voltando para o lance do fórum, né, eu acho que um dos temas mais importantes, né, do que a gente vai trazer esse ano é essa questão da lei do impacto 4966 no ciclo do crédito, né? Então, como é que a gente faz para olhar tanto o crédito quanto a manutenção e a cobrança a partir dessa influência, né, desse impacto dessa lei que está deixando muita gente de cabelo em pé, né? Então, a gente vai falar bastante. Mesmo. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar sobre a Recupere, um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Uma alternativa hoje para você, inclusive, postergar a prescrição da sua dívida. O protesto é uma alternativa para isso. E a Recupere tem uma solução fácil, acessível e ainda com um portal de recuperação. Então, é uma alternativa muito legal para você. Grande abraço lá para o Ivan. É isso aí, cara. É muito importante, porque isso não é só uma metodologia de provisionamento, cara, é uma mudança de conceito completo em todo o processo. E que impacta toda a modelagem, impacta a cabeça dos profissionais, impacta, inclusive, o nível de ansiedade que as pessoas têm, os medos vão surgir, tem um monte de coisa que vai mexer dentro do ser humano e também no processo todo de decisão, né? No processo decisório, modelagem Exatamente.
Isso aí, muito legal. E a IA, né, que como faz até parte do título, que é um negócio que, como a gente falou, tá aí, não tem como voltar atrás. E outra coisa, né, Fê? Queria que você me falasse aí. Você tá com uma novidade também que vai ser um podcast lá totalmente remodelado, não é isso? A gente lançou o Move Oncast, que é muito legal. Eu estou sendo host pela primeira vez, né? Eu sempre sonhei nisso, porque assim, eu gosto muito, como o Edu, a gente é muito parecido no nosso estilo de viver, de ser, né? A gente gosta de Exatamente. misturar business com o ser humano, né? Isso é muito bom. Isso aí, A muito gente legal. gosta de relacionar a inteligência com afeto, e isso traz um espaço de alegria, né, dos Sem nossos dúvida. encontros. Então, a mesma coisa que a gente está trazendo aqui, eu queria trazer, começar a fazer esse tipo de entrevista, falando um pouco da vida das pessoas, trazendo esse conceito de decisões, as principais decisões que um líder toma, como que ele chegou até aqui, como que ele encara certos desafios. Isso para mim era muito, muito legal. Então, eu contratei um cara que fazia o meu trabalho, o meu podcast, que ele é um host profissional, né, um podcaster, o Gabriel Ferraz, que é muito bacana, é muito inteligente, um cara muito culto, também estuda bastante decisões, se inspirou um pouco no meu trabalho de decisões que está trabalhando. Então, assim, é muito legal eu fazer com ele essa duplinha, né? Semana já tivemos vários líderes lá, já estão gravados, vão estar saindo. Amanhã vamos ter a Letícia Alcântara da Fiabilité. Então, assim, muita coisa nova, muita coisa interessante para se falar no MoveOnCast. Então, é uma estreia também. Legal. Vai estar lá também no dia do evento, só que como eu vou estar no evento, quem vai tocar é o Gabriel, né? E eu estava Legal. um ano lançar o MoveOnCast, o ano passado você tocou, né? Esse ano você não vai estar no Brasil, então a gente vai tocar com outras pessoas, e é isso, Isso está aí. muito gostoso isso aí. Pô, não ia nem falar que eu não vou estar lá, poxa vida, tá vendo? Ó, já não ia nem Você vai falar estar que lá, não ia. né? Você vai estar lá, mas não vai estar lá fisicamente. Isso aí, vou estar de coração, como sempre. Ô, Fê, e quem quiser já acompanhar o Movocast já está no ar, a gente encontra lá no YouTube, é isso? No YouTube, no LinkedIn, né? Que a gente tem bastante, tá soltando o LinkedIn ali, bastantes. A gente está fazendo cortes, né? A gente não está Tá colocando bom, o podcast inteiro, uma estratégia nossa de tá colocar alguns bom, pontos legais. legal, E, interessante. e isso, sei lá, fica mais rápido para as pessoas entenderem e tal. A gente está lançando agora o Dahmer, né? O primeiro podcast que foi do Dahmer, foi muito interessante. Semana passada a gente fez do Samir, né? Da PG+, então foi bastante Legal. legal também a conversa PG com... Mais aí fazendo 15 anos de mercado, cara. Grande sucesso. Verdade, verdade. Foi aniversário, inclusive, né? Ele comemorou lá Exatamente. Isso com a aí, gente. isso aí. Muito bom. Ô, Fê, e que mais, cara, de novidades aí tem? Você falou para mim que tinha mais uma notícia interessante aí. Tem uma novidade interessante que, assim, depois de muito tempo, né, as pessoas começaram a me perguntar, né, inclusive a Power of Data, que é minha parceira, tal, começaram a perguntar, poxa, tá faltando uma consultoria como a GoOn, como é que vocês fazem? Tem algumas consultorias rolando no mercado. Mas por que a gente não estrutura, né, uma consultoria como a GoOn? Daí eu falei, cara, vamos nessa. Então a gente está aqui, tenho falado com algumas empresas já, a gente está aqui relançando, mas não lançando a GoOn, mas relançando no nome MoveOn, né? Então a gente está lançando Legal. MoveOn Consulting com uma cara que não é consultoria, porque a ideia da MoveOn é estar como parceiro de uma empreitada, fazendo um trabalho as a service. Então a gente vai estar olhando ali o que é possível fazer. Nesse trabalho da MoveOn, tem além do trabalho de crédito, cobrança, gestão de riscos, tem muito com inteligência artificial, né, o IA, e também tem muito com IA ao quadrado, que eu chamo IA2, que é o trabalho de decisões, que hoje se chama cultura decisiva, né? O trabalho que eu tenho feito de estabelecer uma cultura de decisões nas empresas, né? Talvez o trabalho da minha vida, tudo que eu estudei na minha vida Muito serviu para legal. fazer, para entregar esse trabalho. Então a gente está aí trazendo de volta a MoveOn Consulting, com outro nome agora, e com outro formato. Mas em breve a gente vai lançar, no fórum a gente já vai lançar o nome e esse início dessa consultoria. Já tem alguns projetinhos rolando, mas ainda não saímos a campo. Muito bom. Pô, que legal. É isso aí, ó. E Fernando Manfio
está ativamente no mundo, no ciclo do crédito, cara que nunca saiu, na verdade, né? O homem do crédito, não é isso, Fernando? A gente brinca, né, que a gente sai e tal, na realidade o crédito fica sempre para a gente, né? E todos os conceitos de crédito, né, do nosso curso, do próprio livro, tem Sem muito a dúvida. ver com o ser humano, né? A gente sempre teve esse olhar do crédito como uma ferramenta humana que tem a ver com confiança, que a gente falou lá no começo. Então, o Aí. crédito conceder crédito é conceder confiança, né? E para isso existem milhões de decisões. E como a gente sempre fez, né, esse olhar para as decisões, e percebemos, né, Edu, a gente fez 18 anos de consultoria, você estava comigo em pelo menos 14 desses 18, provavelmente. A gente começou a observar, né, ao longo da nossa vida, que não bastava ter tecnologia, não bastava ter conhecimento técnico, a gente precisava treinar o ser humano, né, porque o ser humano estava meio perdido em como tomar decisões, e tinha muito adiamento de projeto, decisões mal feitas, decisões na pressa. A gente observou muito isso. Então, quando eu decidi sair um pouco desse mundo do crédito e entrar para estudar, foi por isso. Estudar como é que a gente coloca, ajuda as pessoas a entenderem como elas tomam decisões. Porque não parece óbvio, mas não é. Porque os processos decisórios, né? A gente já falou no último podcast, a gente toma 35 mil decisões por dia, né? E 66%, 2/3 delas, não nos levam ao melhor resultado, segundo Harvard. Ou seja, nós temos aí 66%. Outro dia eu vi uma pesquisa que já está em 70%, né? 70% das decisões tomadas nas empresas não nos levam ao melhor resultado. Não é que não levam ao resultado ruim, mas não nos leva ao melhor resultado. Então, é muito interessante você perceber isso. Mas por quê? Né? Por quê? Por causa dos vieses que existem dentro das nossas decisões. Então, eu estou trazendo um pouco de como que a gente cria uma cultura de processos decisórios que seja eficiente. Porque muitas vezes a empresa lança uma cultura, mas a gente não sabe bem por quê, a gente simplesmente não segue a cultura da empresa. Quando você vê, pô, mas isso não faz parte da cultura, mas isso não faz parte da cultura, mas por quê? Pô, esqueci. Não é assim que funciona, né? Uma cultura tem que estar impregnada, é a nossa intenção, tem que ser intencional. E como é que a gente realiza essa cultura? Não basta trabalhos comportamentais, a gente tem que entender o que nos impede, os vieses internos que a gente não vê. Então, existe uma cultura invisível dentro das empresas, distorcendo a cultura empresarial. Então, esse trabalho vem para trazer essa cultura, não só de crédito, mas qualquer que seja a cultura que uma empresa tem, a gente vai praticar através desse trabalho. Então, é muito bonito, eu amo esse trabalho, eu vejo profundas transformações e tá com bastante busca agora, tem bastante ofertas desse trabalho rolando, e na consultoria que a gente vai fazer de gestão de riscos vai estar incluído também esse trabalho com as Legal. pessoas, né? Então, isso é uma coisa mais completa e mais integrada até do que era a Go-On, na minha visão. Muito legal. Pô, cara, muito legal esse papo. Temos 2 novidades aí. Então, você que está querendo se antenar cada vez mais no mercado, o MoveOn é um evento obrigatório. Você tem que estar lá para participar. Lá você vai encontrar o mercado todo presente, vai poder fazer novos contatos, vai ter um network fantástico e lá você vai conhecer mais sobre esse novo projeto também do Fê, da consultoria MoveOn. Uma parada rápida agora para dar destaque a nossos patrocinadores. Queria dar destaque à Assertiva, mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. Se você precisa de soluções para crédito, prevenção à fraude e cobrança, conheça a Assertiva, tem muita coisa interessante para você utilizar de lá. Grande abraço para o Ederson. Fê, muito bom. Para a gente encerrar aqui, vamos lá para a despedida aí. Qual recado que você quer deixar para essa galera? Fica à vontade aí para a gente falar e mandar a mensagem final aí. Não, eu acho que o recado é sempre esse, né? Você buscar um lugar, né? Principalmente um evento que seja integral, né? Que entregue para você essa conexão do humano com o negócio. Porque eu acho que esse é o grande tchan do futuro, né? Como o humano funciona no negócio movido à inteligência artificial, né? Então, esse lance do humano e o negócio é muito pouco visto, são poucos eventos, quase nenhum, que faz essa conexão. Existem muitos eventos sobre humanos e muitos eventos sobre negócio, mas eventos que trazem realmente essa preocupação, essa promoção, essa provocação de forma tão forte entre finanças,
business e humanos e decisões, é só o MoveOn. Então, se você quer reintegrar isso na tua vida, é hora de você ir lá no dia 27 de julho e patrocinar a gente, porque é um evento muito lindo, esteja com a gente patrocinando, seja como PF, seja como PJ, há um convite aqui muito forte para você estar lá. Legal. Muito bom. E como eu falei, na descrição do vídeo você encontra as informações tanto para você patrocinar quanto para você se inscrever para estar lá no MoveOn. Beleza? Fê, obrigado, mais uma vez, super obrigado. Um grande beijo, cara. Obrigado. Semana que vem a gente almoça aí, vamos botar o papo mais em dia ainda. E, cara, agradecer você aí por tudo. Eu falo sempre, repito aqui, você é um cara que mora no meu coração, junto com pouquíssimas pessoas. A gente é amigo de todo mundo, mas lá no coraçãozinho, lá no fundo, a gente tem só algumas pessoas e você é uma delas, sabe? Saiba disso. É recíproco. Muito bom. Muito bom. Galera, e é isso. Não deixa de curtir o vídeo. Se você está aqui com a gente até agora, não curtiu ainda, curte o vídeo, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva aqui. Vamos rumo aos 2.500, tá? Vamos que vamos. Continuando firme aqui, toda terça e quinta, vídeo inédito aqui. Fê, de novo, beijão, grande abraço beijão, e até a próxima, obrigado. galera. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.